Está consumado. Em português, duas palavras. No grego em que João escreveu, uma só. E ela não era uma palavra religiosa. Era uma palavra de comércio. Um homem do primeiro século que ouvisse aquele som não pensaria em templo nem em altar. Pensaria em um recibo, porque era isso que se escrevia no pé de um documento quando uma dívida deixava de existir. Sexta-feira de manhã, fora dos muros de Jerusalém, num afloramento de rocha que os evangelhos chamam de Gólgota. Os romanos escolhiam lugares assim de propósito, alto, visível, à beira de uma estrada movimentada. A crucificação não era apenas uma execução, era um anúncio público, feito para ser lido por quem passava. Era a época de Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos vindos de toda a região, e a estrada que passava ali embaixo era um dos acessos principais. Havia plateia, havia soldados romanos de plantão, cumprindo o turno. Havia gente da própria liderança religiosa acompanhando o desfecho. E havia, pregada acima da cabeça do condenado, uma placa escrita em 3 idiomas, para que ninguém pudesse alegar que não entendeu. Guarde esse detalhe, porque ele importa. Tudo naquela cena foi montado para ser compreendido por qualquer pessoa que passasse. Os 4 evangelhos, somados, registram 7 falas de Jesus na cruz. João registra 3 delas. A penúltima é: tenho sede. A última, antes de ele morrer, é uma palavra só. E é aqui que começa o problema. Nossas traduções fazem um trabalho honesto. Está consumado, está terminado, tudo está cumprido. Nenhuma delas está errada, mas todas são frases. E o que Jesus falou foi um termo. Um termo que qualquer pessoa daquela cidade, comerciante, agricultor ou cobrador de impostos, reconheceria na hora, porque via aquilo escrito quase todo mês. Tetelestai. A base dessa palavra é o verbo teléo. E teléo não significa simplesmente parar. Significa levar alguma coisa até o fim que ela já tinha desde o começo. Pense na diferença entre 2 frases que a gente usa em português. A obra parou e a obra ficou pronta. Nas duas, a construção deixou de acontecer, mas só uma delas é uma vitória. O grego tem palavras diferentes para essas 2 ideias, e João escolheu a segunda. E tem mais. 2 versículos antes, no versículo 28, João usa exatamente a mesma palavra, mas não na boca de Jesus, e sim na dele, narrando. Ele escreve que Jesus, sabendo que tudo já estava consumado, disse: tenho sede. Ou seja, a palavra aparece 2 vezes em 3 versículos. Primeiro como observação do narrador, depois como declaração do próprio Cristo. João não está sendo repetitivo. Ele está sublinhando. Vale parar aqui, porque essa distinção não é um detalhe de gramática. É uma distinção sobre a natureza de Deus. Uma coisa que termina porque acabou a força é uma coisa interrompida. Uma coisa que termina porque chegou ao ponto que estava marcado é uma coisa cumprida. A Bíblia inteira insiste na segunda categoria. O que Deus começa, Ele leva até o fim. Não sobra pendência, não fica pela metade, não depende de uma contribuição posterior para se sustentar. E é exatamente por isso que a escolha da palavra na cruz pesa tanto. Se Jesus tivesse dito acabou, a cruz seria o ponto em que a força dele se esgotou. Ao dizer tetelestai, ele está dizendo que a cruz é o ponto em que o plano chegou onde sempre ia chegar. Não é um homem sendo vencido, é uma obra sendo entregue. Agora, a parte que muda a leitura. O grego tinha um jeito específico de dizer que algo foi terminado e continua terminado. Não é terminou ontem,
foi terminado. E o resultado disso permanece de pé até agora. A diferença fica clara com um exemplo do cotidiano. Se eu digo, eu paguei a casa, estou falando de um evento no passado. Se eu digo, a casa está quitada, estou falando de um estado que continua verdadeiro hoje, amanhã e daqui a 20 anos. É essa segunda forma que está na cruz. Jesus não anunciou um evento que passou. Ele anunciou uma situação que ficou. E aqui entra a descoberta que mudou a leitura desse versículo. No fim do século XIX e no começo do século XX, escavações no Egito começaram a encontrar montanhas de papiro descartado. Não literatura, não filosofia, papel de uso diário. Cartas de família, listas de compras, contratos de aluguel, ordens de pagamento, grego comum, escrito por gente comum da mesma época do Novo Testamento. E em recibos, escrito no pé do documento, aparecia uma palavra, tetelestai. Era o que se escrevia quando a conta tinha sido paga por inteiro. Um carimbo verbal, o equivalente do nosso pago, ou nada consta. Quem recebia aquele papel de volta com aquela palavra escrita não devia mais nada e podia provar. Não é que Jesus tenha pegado emprestado um termo de contabilidade para soar interessante. É o contrário. A palavra era tão comum, tão do dia a dia, que ninguém precisava de explicação. Era ouvir e entender. É o mesmo tipo de precisão que encontramos quando investigamos os 6 jarros de pedra em Caná. João nunca menciona um objeto por acaso. E não é diferente com as palavras. Ele é o evangelista que escolhe cada termo como quem escolhe uma peça de prova. E tem outra coisa. Essa não é a primeira vez que essa família de palavras aparece na boca de Jesus dentro do Evangelho de João. Bem no começo, sentado à beira de um poço em Samaria, ele diz aos discípulos que o alimento dele é fazer a vontade de quem o enviou e completar a obra dele. Mesma raiz, levar até o fim. E na noite anterior à prisão, orando, ele usa a palavra de novo, no passado. Eu completei a obra que me deste para fazer. Repare no que isso significa. Antes de ser preso, antes do julgamento, antes dos açoites, ele já fala da obra como concluída. Não porque estivesse confuso sobre o calendário, mas porque, no vocabulário dele, aquilo já era coisa decidida. A cruz não foi a esperança de que desse certo, foi a execução de um plano que já tinha data. E existe um segundo texto que fecha o raciocínio. Paulo, escrevendo aos Colossenses, usa uma imagem jurídica. Ele fala de um documento escrito à mão que estava contra nós, com as nossas obrigações registradas nele. A palavra grega ali é keirografon, literalmente, algo escrito com a própria mão. Era o termo usado para uma nota promissória, o papel em que o devedor reconhecia do próprio punho aquilo que devia. E Paulo diz, o que aconteceu com esse papel? Ele foi cancelado e foi pregado na cruz. 2 autores diferentes, escrevendo em lugares diferentes, para públicos diferentes, usando o mesmo mundo de vocabulário. Um diz que a nota promissória foi pregada na cruz. O outro registra a palavra que se escrevia em cima dela quando a dívida era paga. E quando você começa a puxar esse fio, ele reaparece no livro inteiro. O autor de Hebreus faz um contraste que só funciona por causa disso. Ele observa que os sacerdotes do templo trabalhavam em pé, dia após dia, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podiam remover pecados. E então, diz que Cristo, tendo oferecido um único sacrifício, sentou-se. Repare no detalhe. Não havia cadeira no lugar santo. O sacerdote não sentava.
porque o serviço nunca terminava. Sentar-se é o gesto de quem encerrou o expediente. É a mesma declaração de Tetelestai, dita com um móvel em vez de uma palavra. Mas o ponto mais impressionante está em outro lugar. E é preciso voltar 1000 anos antes da cruz para enxergá-lo. Mateus e Marcos registram outra fala de Jesus naquela mesma tarde. Deus meu, por que me desamparaste? Todo judeu presente reconheceria a frase. É a primeira linha do Salmo 22. E, naquela cultura, citar a primeira linha de um salmo era o jeito de invocar o salmo inteiro. Ninguém decorava número de versículo, decorava a abertura. Então vale a pergunta: como esse salmo termina? Ele começa com abandono. Descreve, séculos antes de a crucificação romana existir, mãos e pés perfurados, ossos expostos, roupas divididas por sorteio. E termina, na última linha, com uma declaração curta: que ele o fez, está feito, está realizado. O salmo que Jesus invocou pela primeira linha termina exatamente onde ele terminou, pela última palavra. E aí, a cena inteira muda de sentido. A ordem dos fatos em João é essa. Primeiro ele fala, depois inclina a cabeça, depois entrega o Espírito. Não é um homem que morre e, morrendo, solta um gemido. É um homem que declara a obra concluída e só então morre. A cruz não interrompeu Jesus. Jesus usou a cruz para encerrar uma conta. E se a palavra está na forma que significa feito e permanece feito, então não existe uma versão dessa dívida que volte a abrir amanhã. Não é um pagamento parcial que precisa ser completado com o seu esforço, a sua disciplina ou a sua vida religiosa. O recibo não tem segunda via com o seu nome no campo do devedor. Aqui está o princípio que atravessa tudo isso. A diferença entre religião e evangelho cabe em uma forma verbal. Religião trabalha no presente contínuo. Eu estou tentando, eu estou melhorando, eu estou pagando. O grego da cruz está em outro lugar. Foi terminado. Ponto final com efeito permanente. Isso não elimina a obediência, elimina a barganha. Ninguém oferece pagamento por uma conta que já está quitada. E quem tenta na prática está dizendo que não acredita no recibo. Uma palavra que valia para impostos, aluguéis e dívidas de comerciante foi a última coisa que Jesus falou. Não porque a salvação seja um negócio, mas porque não existia no vocabulário daquela gente um jeito mais claro de dizer acabou e acabou para sempre. 3 coisas para levar desta investigação. Primeira, está consumado não é lamento. O grego que João registrou é um termo de conclusão, não de desistência. É a palavra usada quando algo chega ao destino que tinha desde o início. Segunda, era vocabulário de recibo. A mesma forma aparece no pé de documentos de cobrança encontrados no Egito, com o sentido de conta paga por inteiro. Terceira, a forma do verbo fecha a questão. Não é terminou, é foi terminado. E continua terminado. Se essa investigação te fez ler João 19 de outro jeito, se inscreve no canal. A gente publica uma investigação nova a cada poucos dias, sempre voltando ao texto original. Na próxima investigação, a palavra que você diz no fim de toda oração. Amém. O hebraico não significa assim seja, significa outra coisa. E essa outra coisa muda o que você está fazendo quando fala. E deixa nos comentários. Qual outra frase da Bíblia você desconfia que perdeu força na tradução? A gente lê todos